No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, está no ar mais um Não é o Fim do Mundo. Aqui Jo Alak e eu tô aqui com Nina Lemos nessa semana que foi um bafo com a posse do Trump. Nina, você que assistiu tudo por motivos profissionais, eu queria saber, tá tudo bem aí? Cara, sabe que tá, surpreendentemente? E além do mais, né, tem um detalhe que nós estamos as duas no Rio de Janeiro, enfrentando uma onda de calor, que tá a sensação de 50 graus. Então tá assim, puro climão de fim do mundo. Tipo, calor de 50 graus, as pessoas, cachorro na rua meio desmaiado, e a gente olhando essas coisas horrorosas que estão acontecendo, né? Eu vi tudo, porque eu fui fazer uma coluna pra Deutsche Welle, onde eu trabalho, e eu fiquei assistindo tudo no meio desse calor de 70 graus. E não sei o que aconteceu, Ju, mas eu não tô deprimida. Tipo um milagre. Eu tô preocupada, eu acho que todo ser humano tá preocupado, assustada, mas eu não tô exatamente deprimida, porque o show do Trump lá, o negócio foi tão ridículo que eu decidi rir, entendeu? Dessa coisa. Tem muito motivo pra chorar, entendeu? Mas também tem muito motivo pra rir, então vamos rir, por enquanto. Eu acho que rir também pode ser terapêutico, né? E na verdade, é tão bizarro, pelo que eu fiquei sabendo, que também tem um lado que acho que é quase inevitável rir, né? Será que dá para rir da extrema-direita tomando poder? Cara, eu acho que a gente tem que rir por enquanto pra gente conseguir se organizar, né? Como você estava falando exatamente, né? Porque só fazer uma parte aqui, eles são ridículos, eles são patéticos, eles ficaram fazendo dancinha de macho man, a gente vai entrar nisso mais adiante, do quanto são seres humanos ridículos, gente. Não dá pra levar a sério, mas a gente também tem que levar a sério. Né? Porque eles são muito poderosos e o que está em jogo não é só a eleição dos Estados Unidos, que isso a gente pode muito facilmente falar, foda-se Estados Unidos. Não que a gente possa, porque a gente sabe o que os Estados Unidos já fez com o Brasil durante a história, né? Leia aí sobre golpe de 64, por exemplo. Lava Jato, a gente sabe que é complicada essa relação. Mas o problema que me assusta, que eu acho que assusta a maioria das pessoas democratas, humanistas do mundo, é o avanço da extrema-direita global. Não vamos fazer esse podcast, não é sobre isso. Um dia faremos vários, né, Jô? Porque vários podcasts para dar conta desse assunto, né? Mas eu acho que o que assusta é ver o Trump lá com Elon Musk, com Zuckerberg. E eles estão assim, chegamos aqui para invadir, né? Tudo nós, né? Tomamos o poder. E uma coisa meio colonizadora de pensamento, eu acho, né? Que é um projeto de expansão dessa extrema-direita no mundo. O Elon Musk está apoiando a AfD, que é o partido de extrema-direita na Alemanha, por exemplo, abertamente. Ele fala só a AfD pode salvar a Alemanha. Ele, fez debate no Twitter com a Alice Weidel, que é a candidata da AfD nazi, entendeu? Então, isso vai escoar no mundo inteiro, já está escoando. E eu acho que a gente fica, né, a gente passou pelo governo Bolsonaro, né, ainda com o bônus da pandemia, né, eu acho que daí depois isso passa e quando você olha, você já não tá, a gente já tá na tensão de uma eleição que a gente sabe que vai ser difícil, mas quando a gente olha para o todo, né, realmente a gente entende que isso é um movimento global. E eu acho que tem muita relação também com esse colapso, né? Colapso do mundo, né? Como os recursos naturais estão terminando e as guerras que estão vindo a reboque disso. Eu acho que tudo isso vai criando esse caldo que é como se fosse os Estados Unidos que tá super em declínio, né? Tentando fazer agora o novo imperialismo americano, né? Um reboot. É tudo parte do mesmo movimento, mas é engraçado porque se a gente pensar historicamente, né, é um momentinho, né? Se a gente pensar, sei lá, quantos bilhões de anos tem o planeta, né, ou mesmo a humanidade sobre a Terra, né? Para a gente que está aqui, a gente está vivendo isso com intensidade e com tudo que tem de horror, né? Mas a gente pensa também que é um pequeno momento, né? Um pequeno momento histórico de um movimento global mesmo.
E é o canto dos cisnes, talvez, da humanidade, né? Porque como a gente sempre fala aqui, fim-de-mundistas, que a gente não acredita que aí a gente tenha muito tempo na Terra, e isso não é misticismo, isso né, em dados científicos e na nossa pele, que a gente está aqui vivendo aquecimento global no Rio de Janeiro, que talvez a humanidade né, é um fim melancólico. Só que assim, a gente já está entrando no grande caldo da depressão que a gente prometeu não entrar, Jô. Não, então vamos aqui tranquilizar todo mundo, porque a gente está fazendo esse podcast que tem esse tema que realmente é desconcertante. Muita gente está falando que está curtindo pra caramba, mas ao mesmo tempo também está mexendo, né? Tem gente, tô concordando com tudo, mas estou ficando deprê. E a gente sabe que é difícil, né? Às vezes mexer nesses assuntos. E a gente, antes de lançar esse podcast, conversou muito do tom que seria, né? Como que conseguir rir um pouco, como tratar de assuntos que são difíceis de um jeito que não fosse o mesmo. E é difícil mesmo, né? Assim, mas eu acho que o importante é a gente poder falar, né? E conversar sobre isso, né? Porque eu acho que por mais que a gente também precise ter momentos de respiro, são assuntos que não dá para não olhar, né? Nina, sabe uma coisa que eu acho dessa coisa de alienação, tá alienado ou tá sabendo demais e tudo isso? Uma vez eu estava numa aula de Pilates, como é que fala? Pilates livre, né? Que não é no aparelho. E eu tinha um professor que era mó maneiro e ele falou uma coisa que eu acho que vale para tudo, que era sobre equilíbrio. Que ninguém consegue o equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa quase impossível, né? Se você vai fazer uma pose, sei lá, uma posição, você vai ficar com o pé levantado. E eu acho que quando a gente fala dessas outras questões, nunca vai ter um equilíbrio que você vai estar no famoso caminho do meio, que você vai estar naquele equilíbrio ótimo, que você não é nem alienado, nem super intoxicado de informações, e esse é o ideal. Você sempre vai estar ou um pouco alienado, ou você vai estar um pouco do outro lado, né? E eu acho que conseguir ficar nessa gangorrinha, né? Eu acho que uma hora você vai estar otimista, outra hora você vai estar pessimista, né? Até a gente pode falar isso mais tarde, mas eu acho que nunca vai ter esse equilíbrio perfeito que você vai estar diante do mundo colapsando e você vai estar ser humano incrível. O mundo colapsando, com ameaça de fascismo, com tudo, capitalismo da precarização, horroroso. Tudo isso, né? Realmente, a gente está sobrevivendo já é uma grande coisa, né? Porque a gente também está aqui na batalha pela sobrevivência. Só que a sobrevivência também é não entrar em depressão, porque se a gente entrar em depressão, a gente vai ficar doente, vai cair e não vai lutar e não vai servir para nada também e vai sofrer muito, né? Como sofrer isso com equilíbrio. Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado, eu te mandei, era um Reels, na verdade, no Instagram, e é ridículo, né? Porque o Zuckerberg querendo dominar o mundo com a sua maldade e a gente lá, é tudo muito surreal. Que era um cara falando, um americano, eu acho, que ele imaginava que o fascismo viria com botas, com uma trilha dramática, opressiva, e que ele ia ficar mal com todo aquele drama, e que de repente o fascismo chegou vestindo uma camiseta baby look, com super-herói, e fazendo dancinha de macho man, com uma trilha ridícula. Então é tão surreal, porque assim, o mal tá com uma roupinha baby look patética, né? É muito difícil de levar a sério essa gente, né? Por isso que eu te falei que eu acho que eu não fiquei mal, porque eu fiquei vendo aquele absurdo daquela posse todo, mas dando muita risada, porque você não tem noção do que é aquilo. Assim, a trilha sonora, desde o início dessa campanha do Trump, IMCA, Macho Man, do Village People, que é uma banda gay. Não adianta falar que não é, porque é. Aí o Village People também deu uma entrevista agora falando, não era exatamente gay a nossa banda. Não é. E a música de IMCA fala Junga, Junga. E eu tô dançando aqui igual o Trump, ainda bem que vocês não estão vendo que eu tô imitando o Trump. Que fala, você pode sair com os garotos. É muito gay, assim, é muito de pegação, né? Você pode sair com os garotos na Associação Cristão de Moços, né? Que é o lugar de ficar barato, assim, numa viagem, né?
tipo um albergue. E eles adotaram isso. Então pensa assim, o fascismo mundial, o fascismo que está ameaçando o mundo, está fazendo uma coreografia de IMCA, dessa música ridícula, e bracinho de Macho Man. E eles são o Trump e o Elon Musk, que é um calvo, né, como se diz hoje em dia, e um homem com aquele cabelinho, gente, pelo amor de Deus, uma gente horrorosa. Eu fui ver essa história do Village People porque eu não estava entendendo nada, e realmente parece que o único cara que ainda era da banda e que tinha os direitos, no começo ele achou um absurdo a música ser usada, só que aí, quando ele começou a ver que a música tinha voltado à modinha por causa disso, e estava tendo muitas streamings, né, e tal, ele viu uma oportunidade de ganhar grana e, tipo, fez o louco falando que a música não era gay, e ainda disse que vai processar quem falar que ele é gay. E ainda disse que vai processar quem falar que é um hino gay. É uma coisa histórica. A gente é um podcast independente, mas vamos repetir. IMCA é um hino gay, muito gay. O meu primo, Fabinho, quando ele era muito pequenininho, tipo 3 anos, ele fazia uma coreografia de Macho Man, que era muito engraçado, porque ele ia andando pela sala e fazendo Macho Man. E sempre que eu ouço isso, eu lembro dele. E agora, só que ele tinha tipo 2 anos de idade. Desculpa, Fabinho, que eu tô queimando seu filme. Agora, o Trump e o Elon Musk se comportando como um homem de 2 anos de idade, entendeu? E falando, vamos soltar foguete. Que é uma coisa, desculpa, mas assim, esse coisa do foguete, não dá pra gente não falar que isso não é fálico, entendeu? E um ego, Jô, que era assim... Teve várias festas, né? Foi um evento assim com várias locações. Na locação Capitólio foi aquele primeiro discurso do Trump horrível. Vamos deportar, vamos nananã. Aí uma hora ele vira e fala assim, e vamos conquistar Marte. Aí o Elon Musk levanta os braços e faz, yeah! Gente, não dá pra levar a sério, entendeu? Esse fascismo. Com vamos conquistar Marte e o outro fazendo, isso aí. Ridículo. Aí teve um outro evento, que era um evento assim, tipo num estádio, que foi para esse que a Michelle Bolsonaro foi convidada, né, que sobrou lá com os populares, ficou lá com os populares. Aí nesse dos populares, uma hora, do nada, o Elon Musk entrou pulando no negócio e falou, hoje vocês ajudaram a salvar a humanidade está salva. Não dá para levar, isso é um filme, isso não pode ser visto como realidade. É um filme mal feito, é um filme da Sessão da Tarde mal feito. Um líder maluco toma conta da humanidade, né, com corte de cabelo patético, e aí eles põem bem focado, assim, ele bem laranja, com um milionário maluco, não gosto de chamar de maluco, porque ele é um fascista, né, um milionário fascista desgraçado, mas caricato pra caramba, que age como uma criança de 4 anos, e os outros lá que eram de bonzinho, tudo de cabeça baixa, o Zuckerberg lá, tudo assim, tudo bem, vamos lá, invadir os outros países. Só que é terrível, e a gente resolveu que a gente também vai rir da cara deles, entendeu? Enquanto der. Eu acho que é isso que eu tô falando do equilíbrio, né? É você conseguir rir, depois você conseguir reagir, é você conseguir denunciar, mas você não ficar preso nessa armadilha, que eu acho que é uma grande coisa desse momento, que é, como você estava falando aí, que todas as big techs ao redor dele, né? E como que a gente vai lutar se de alguma forma o nosso jeito de se comunicar é por dentro das plataformas que hoje em dia estão alinhadas com um projeto super fascista, né? Eu acho que é a grande interrogação, né? Assim, porque de alguma forma, ontem a gente mesmo estava, né, falando como de alguma forma, como se fosse uma armadilha que a gente foi ficando dependente dessa comunicação, e agora as pessoas que controlam a comunicação estão nesse projeto, né? Eu acho que é uma grande coisa para refletir e pensando, né? Assim, pensando em saídas, né? Ontem eu vi uma pessoa falando que quem estava no X não podia reclamar do Elon Musk, vai virando uma briga ou uma confusão que não mostra a complexidade de uma teia que a gente está, né? Que é como se fosse isso. Bastasse eu sair das redes sociais que eu estaria
fazendo o meu papel, e não é assim, porque ontem mesmo a gente estava conversando, tem pessoas que dependem, né? Até os seus negócios foram atrelados financeiramente, né? A estar nas redes, né? A tiazinha que vende bolo ali, sabe, no Instagram, ela não pode sair. Né, o nosso amigo que é produtor de festa, ele não pode sair, gente. E a gente não está falando de milionário que pode se dar o luxo, a gente está falando de trabalhador, entendeu? Que a gente é trabalhador, precisa trabalhar. É bem complexo mesmo. Agora, o que a gente também acha, que a gente estava falando ontem, é que a saída é a rua, entendeu? Assim, a rua pode ser, a gente não está falando de só manifestação, mas é não ficar o tempo todo nessa punheta emocional, o fascismo tá chegando, porque assim, na boa, eu tô aqui no Rio, tá 50 graus, gente. Se eu ficar trancada num quarto, 50 graus, em grupo de WhatsApp, falando, ai meu Deus, o fascismo tá chegando, ai meu Deus, que horror, olha essa notícia, olha, ferrou, ai meu Deus, 2026, que medo de Eduardo Bolsonaro. Eu morro de medo, tá? Se ficar presa nessa energia, no calor de 50 graus, aí sim, você vai se matar, gente, desculpa, porque não dá, ninguém aguenta, é enlouquecedor. Eu acho que nesse momento de hipercomunicação, né, que você pode passar o dia inteiro se comunicando com todos em diversas plataformas, eu acho que acaba criando uma ilusão de que falar por si só é agir também, né? Então, tipo assim, você fala e daí pronto, você está ali falando e vai realmente virando um imobilismo, né? Até da própria pessoa, né? Porque é isso, você vai ficar no seu quarto em vez de você ir para a rua. Não estou falando nem, né, de movimentações políticas ou de você fazer alguma coisa efetiva, mas você vai ficando realmente ali fisicamente paralisado, falando sobre isso, né? Gente, olha que imagem deprimente. Vamos pensar que é um filme. Vamos fingir que tudo isso que está acontecendo é esse filme, porque parece mesmo. Você quer ser o personagem que está trancado em casa, num quarto, morrendo de calor nas redes sociais? Olha que personagem deprimente, gente. Sabe, é um personagem muito deprimente esse, eu acho. Eu acho que sai desse personagem. Só que a gente está conseguindo um tempinho para ir na praia, pronto. Simples assim. E ontem estava incrível, né, Jô? Que a praia à noite estava muito lotada. E aí foi chegando muita gente que mora ali em favela, ali perto, assim, fazendo festa mesmo, com o som alto, com a bebida. E é isso, gente. Se tá 50 graus à noite, 40 graus, vamos também aproveitar. Você não acha, Jô? Tipo, dançar no caos? Eu acho que tudo menos esse mobilismo de rede social, né? É claro que é um período difícil globalmente, né? Mas eu acho que a gente assiste como se realmente abdicando de qualquer potência, de qualquer coisa, né? Eu acho que realmente isso imobiliza, né? Então, eu acho que por isso, né, a gente tem tanta coisa para fazer, né, que vai desde ir para a praia, porque sim, entendeu? Desde viver a nossa vida, desde ir para o samba, a também agir politicamente, né? Assim, e nessa busca desse equilíbrio, né? Assim, esse negócio de praia, quando teve a eleição do Bolsonaro, que foi, né? A gente saiu destroçado. Eu criei um movimento que eu falava que era cura pelo iodo, porque eu lembro. Lembra? Eu falei, tá quente, né? Tô no Rio de Janeiro, não, tava sem grana, tava sem trabalho e tava emocionalmente um lixo, né? Porque quando você se envolve muito também, emocionalmente depois é muito pesado, né? E realmente eu fiz isso. Eu ia pra praia todo dia. E quando chegou no 8 de março, que era 8M, eu voltei para coisas que eu achava importantes e voltei para luta política e tal. E a Jo tem uma outra cura que eu acho para mim essa cura é muito curiosa, porque assim, eu, Nina, e não é porque eu mudei da Berlim, não, eu sempre fui essa pessoa, e a Jo me conhece desde os 18 anos, ela sabe que é verdade. Não, na verdade eu tinha 17 anos, quando a gente se conheceu. Eu odeio calor, muito. Odeio confusão e odeio carnaval. Odeio. Eu gosto, acho legal na teoria, mas não me chama para ir num bloco, tenho pavor. E a Jo tem um movimento de cura pelo samba, que ela entrou numa escola de samba num momento difícil e meio que salvou ela. Como assim, Jo? Porque, eu vou falar, tá? Outro dia eu falei com ela que tava um puta calor.
No domingo estava muito calor, todo mundo morrendo de calor. Era assim, a cidade inteira, socorro, socorro. Aí a Jo me manda uma mensagem assim, tô no ônibus indo pra São Cristóvão. Eu tava com um amigo, um olhou pra cara do outro e falou assim, eu nem te falei isso, tô falando só aqui. Ela é maluca. Porque era muito quente para ter ido para São Cristóvão. Quem não é do Rio não sabe, é um lugar conhecido por ser muito quente. E ela estava indo sozinha para o ensaio da Mangueira, que ela não perde um ensaio. Conta isso, Ju. Que a melhor coisa do mundo é uma amiga minha tem uma blusa maravilhosa que eu vou copiar, que é não posso ter ensaio. Porque gente, e ela nunca falta. É porque eu brinco que atualmente eu tenho 2 trabalhos. Um é o podcast Não é o Fim do Mundo e o outro é porque eu sou componente da Estação Primeira de Mangueira e é um negócio sério, tem chamada e você não pode faltar, fora que é a melhor coisa do chamada mundo, tipo né? De escola? Chamada tipo de escola. Ensaio de rua é a melhor coisa do mundo, né? Vou fazer propaganda da minha escola. Todo domingo, 8 horas, na Visconde de Niterói e às vezes quinta-feira também. Mas você vê, 2019, então foi a cura pelo iodo e pelo samba. Mas a Ju me contou uma história ontem, que a gente estava exatamente na praia, que é muito maravilhosa, de um carnaval dela, que eu acho muito uma metáfora, entendeu? Que às vezes, para chegar numa coisa legal, que vai te fazer bem, você tem que passar por um perrengue horroroso e de superação. É uma história de superação, na verdade. Então eu queria que você conta a sua história de superação. É uma grande história de superação, gente, para chegar num bloco. Porque eu tive vários momentos, né, de não gostar de carnaval, de gostar de carnaval. Quando eu era criança eu odiava carnaval e tal. E teve uma época da minha vida que eu tava em depressão, tinha acabado um casamento de uma pessoa horrorosa que foi comprar cigarros e nunca mais voltou. E eu fiquei, né... Horrível. Jô, não vamos fazer podcast da literatura aqui não, tá? Mas é um horrível. Não somos podcasters. Não somos esse tipo de pessoa. Não somos, pula. Eu resolvi que eu ia dar uma chance pro carnaval, que era bem aquela época, né, que tava bombando os blocos, né, nessa... E aí eu fui para um bloco que chama Prata Preta, que é aqui no Rio, que é sábado de manhã, que o nosso amigo Israel tinha combinado com ele, né? A culpa do Israel. E eu peguei um táxi, porque era tão antigamente que não tinha nem aplicativo. E era na época que o porto estava super em obras. O que acontece? A gente caiu num engarrafamento e o taxista me largou. Tipo assim, e eu tava tão fantasiada, fragilizada, sei lá, não, eu tava fantasiada, que eu nem dei um ataque, ele me largou num lugar super, entendeu? Assim, se vira, não vou ficar nessa merda. E me largou. Era de noite ou de dia? Não, era de dia, porque o Prata Preta sai sábado de manhã. E daí eu saí fantasiada, no calor, entre carros, e fui me sentindo idiota, que eu inventei, que eu ia voltar pro carnaval, que ideia idiota, e comecei a chorar. E daí eu cheguei num cruzamento ali no Santo Cristo, fantasiada, chorando, e tinha uns caras da Sete Rio tentando organizar o trânsito, porque estava muita confusão, porque né, era a época das obras. E daí um cara da Sete me viu assim chorando, falou assim: o que foi, né? Essas coisas que eu amo do Brasil, cara. O que aconteceu? E daí eu falei: o taxista me largou, não quis me levar, sei lá, tava totalmente... E daí ele falou: calma aí. Daí ele chegou pro outro cara, que eram 2 caras da Sete, tentando organizar um mega cruzamento. Falou assim: ô fulano, segura aqui pra mim. E daí ele me levou ali de mototáxi perto do Morro do Pinto, falou: leva ela na Praça da Harmonia. Daí eu peguei mototáxi fantasiada, foi indo entre os ônibus no engarrafamento, num negócio super radical, e eu falando: gente, eu vou rolar desse mototáxi, entendeu? E qual vai ser a explicação que eu acho vou ser arremessada desse mototáxi? E daí quando eu cheguei no... Corpo de Jô encontrado no Santo Cristo, fantasiada, e daí quando eu cheguei no Prata Preta, estava naquela adrenalina nas alturas, descia, o bloco estava saindo, porque ele passa ali, né, ele sobe ali e desce, ele estava saindo, e foi um dos melhores carnavais da minha vida nessa época. Me apaixonei nesse carnaval, foi tudo uma maravilha. Jura? Então, realmente... Eu não lembro porque, depois você me conta. No Proibidão a gente dá nome. No podcast a gente não fala da nossa vida. Porque a gente não é da literatura. A gente já lançou vários livros, mas a gente não é da literatura.
Nunca fomos. Jamais seríamos aceitas nesse clube tão. Nunca fomos, né, literário. Jô? Que sempre trataram a gente meio mal, vamos combinar? É verdade. Os Ali na Dostoiévskis, Mercearia São os Pedro, a gente ficava próprios- no cantinho, eles nem falavam com a gente. Não, Ô, sorte! Hashtag gratidão. Mas eu acho Mas assim, Mas eu eu acho acho que que a fofoca, por exemplo, Jô, Ah. que tá meio louco esse podcast, talvez a gente nem ponha no ar, mas enfim. Assim como o samba pode salvar a Jô, pra mim não vai salvar. Pra mim, se me levarem pro samba, eu vou ficar muito mais deprimida, eu vou desmaiar de calor e vai ser uma coisa horrível. Não gosto. Mas eu tenho umas coisas assim, não tô comparando fofoca com a Mangueira, porque eu acho a Mangueira incrível, apesar de eu ser Portela. Né? Assim, todo respeito às escolas de samba. Mas eu acho que tem coisas fúteis que também te ajudam nesses momentos, entendeu? Tem uma frase do Caio Fernando Abreu, que é muito clichê citar Caio Fernando Abreu, mas foda-se, porque eu não sou da literatura, eu posso citar quem eu quiser. Que é: futilidade é matéria de salvação. E é Sim. mesmo, entendeu? Não estamos falando para você sair comprando roupa, não é isso, que esse podcast é contra sair comprando roupa, apesar da gente comprar roupa de vez em quando. Mas se apegar a umas coisas bobas mesmo, isso, vamos falar do modelo da Melania Trump, entendeu? Daquele chapéu, Sim. sabe? Vamos falar Sim. do furto. E nesse momento, eu sou a favor até de ver BBB, Ju. Eu gosto. confesso que eu vi um pouco ontem. Eu vi, eu tô aqui no Brasil, eu me joguei já no BBB, já detesto o Diogo Hipólito, entendeu? Que o nosso amigo chama de um substâncio. Então, eu acho que tem umas futilidades que a gente também usar como válvula de escape também é bom, a gente não vai ficar só nessa, tá? Também são coisas que te ajudam também, eu acho, Jô. Você acha que eu sou muito... Eu sempre acreditei muito na terapia da revista Caras, sabe? Não existe mais, né, revista Caras. Existe, mas ninguém lê. Mas eu, assim, tenho medo de avião, né? Você já sabe que eu já falei no outro episódio. Aí eu sempre comprava uma Caras no avião, por exemplo. Pra ir lendo uma coisa, assim, idiota pra me alienar, sabe? É porque fica todo mundo... Leiam bons livros, ouçam bom samba, beije devagar. Eu odeio esse negócio desse meme. Claro que tudo isso é importante, ir pra praia, ir pro samba. E a gente gosta de ler poesia, né? A gente não lê porque é importante, nem porque é obrigado. A gente lê porque a gente gosta. Mas eu acho que tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é, tipo assim, a extrema-direita invadindo o mundo todo, fudeu, e daí a pessoa fala assim, vamos dançar, a dança é linda, e para aí, entendeu? É quase um fazendo assim desculpa aí se alguém ficar chateado, mas é quase um vamos para Portugal, entendeu? Bolsonaro venceu, vamos para Portugal, entendeu? Porque é claro que, tipo assim, tudo isso é mega importante. Você ir para a natureza, você ir para o forró, você ler livros e você fazer o que você quiser. E a gente está aqui falando que a gente vai para a praia, vai para o samba, ler revista Caras e tá tudo certo. Isso é necessário, como você aí citou, nosso amado Caio Fernando Abreu. E é isso mesmo, mas também não é só isso, né? E eu acho que essa coisa, eu acho que às vezes tem essa solução que tinha muito no Brasil na época do Bolsonaro, que era vamos ser felizes. Mano, não, cara, você vai. É óbvio que. Porque eu acho que isso também, esse vamos ser felizes às vezes. E dá pra ser feliz? Não, e eu acho que o vamos ser felizes às vezes tem um grande componente da alienação. E de classe, entendeu? Porque quem pode ser feliz no governo Bolsonaro, de alguma forma, é porque é uma questão de classe, raça e gênero, né? Então, eu acho que isso é claro que é mega importantão a gente poder dar risada e fazer coisa, mas não é o fim, né? Eu vou ler um texto que eu não vou... Só um pedacinho, que eu até te mandei cedo, que eu não vou ler todo para não entregar, e não vou dar o nome, porque a gente não é esse tipo de podcast, tá? Mas é muito cafona, gente, assim... Sugiro ler literatura para enfrentar esses tempos difíceis, né? Uma pessoa fala assim, me perguntaram como enfrentar esses tempos difíceis. Aí essa pessoa responde, ler literatura, assistir a bons filmes, frequentar exposições de arte, ir à roda de samba, chegou no seu negócio, vou invadir, Jô. Dançar forró, amar. Gente, isso é muito cafona, cara. E quando você fala assim... Assistir a bons filmes, sabe o que me lembra? Tomar bons vinhos. É igual. É igual. É igual o enólogo, o Novo Rico, gente. Cafona, o Novo Rico da cultura. Eu posso fazer uma citação ao grande filósofo contemporâneo do nosso tempo, que se chama Carlos Antônio Matos Tantão,
Que ele tem uma Tantão. música diferente, Tantão. E aí o Tantão é esse gênio e num dos últimos discos do Tantão Os Fita, que é essa banda, ele fez essa música que é genial, que eu vou declamar, que se chama Piorou. Piorou, piorou, piorou. Vai piorar a qualquer hora. Vai piorar. A qualquer hora vai piorar. Cara, maravilhoso. Eu amo. Ele é um gênio. Eu amo. Ele é um É um gênio. gênio. Gente, e eu também gosto, assim, acho que assim como a Jo gosta do samba, eu sou mais indie, né? Eu gosto de ficar ouvindo banda indie alemã triste, mas que também é um ritual, porque eu gosto de ir no show e, tipo, pogar, sabe, com a multidão de alemães tristes. A gente é muito diferente, né? Como que a gente pode ser tão amiga? Eu sou muito fã de uma banda chamada Isolação Berlim, que é genial, e eu vou no show deles em março, eu já tô aqui. Ai, que delícia, porque aí eu vou ficar lá e tem umas letras, tem uma que eu também acho muito boa, mas é em alemão, mas aqui é muito boa, que é toda animadinha, que é assim, vamos lá acordar, levante, vamos chorar no metrô, entendeu? Então eu acho que também dá para celebrar a tristeza, entendeu? Sabe, Claro. Vamos ali chorar no metrô e depois a gente vai pegar o S-Bahn, entendeu? E no S-Bahn a gente vai ficar super deprimido, vamos ali ficar deprimido. Porque também nada do que a gente está falando aqui é aquela coisa, como posso ser triste. Não, a gente celebra a tristeza, gente. A tristeza faz parte da vida e pode ser super bonita, inclusive, né? Tipo, em música. E a gente é super a favor da tristeza. A gente é super time tristeza, né? Como diria o Freud, que todo mundo vai citar isso agora, pulsão de vida, pulsão de morte. Mas pulsão de vida e pulsão de morte não é você ignorar a pulsão de morte e ficar só na literatura, nos bons livros, e no bom vinho, e na boa comida, enquanto as pessoas estão passando fome. Todo ser humano é esse grande bololô de pulsão de vida e pulsão de morte junto, né, gente? Quer dizer, tem uns que são só pulsão de morte, né? Vamos combinar. Não tem pulsão de vida no Trump, no Elon Musk, nessa gente, no Zuckerberg. E já que a gente falou hoje dos Estados Unidos, eu queria terminar citando um grupo que eu amo, que eu acho umas mulheres fodas, que é o Black Women Radicals, que a gente vai compartilhar nas nossas redes, e que elas fizeram um post no começo dessa semana, que uma parte do post elas falam assim, estamos cansadas, e embora estejamos cansadas, não temos vergonha de ter esperança. Esperamos e acreditamos que um novo mundo é possível, que um novo mundo está chegando, como canta Nina Simone. Elas são foda, elas são maravilhosas e a gente vai compartilhar. É foda. Me lembrou um poema do Fernando Pessoa que é Estou cansado. É claro, porque a certa altura da vida a gente tem que estar cansado. O problema é o povo que vive cansado o tempo todo, né, Jo? E fica no sofazão. Não é o nosso caso. Sim. A gente cansa só de vez em quando, depois a gente levanta. É isso. Então, queridos, queridas, todo mundo. Então é isso. Até semana que vem. É isso. Então, até semana que vem, quinta-feira, com mais um Não é o Fim do Mundo. Sigam a gente em todas as plataformas. Estamos também nas redes sociais do Mal. Sigam, compartilhem, deem audiência. Mais para isso do que para fofocas de literatura. Beijo. Fomos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o Fim do Mundo, um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.